Fala rapaziada, tudo certinho? Bem-vindos ao meu canal, o canal Hugo Romariz, onde eu falo sobre os gigantes cariocas, que são eles Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. E no vídeo de hoje, irei falar sobre o rubro-negro carioca, que tem uma decisão hoje diante do Grêmio pela Copa do Brasil no Maracanã. Todos os ingressos já foram vendidos, uma grande festa, mas os bastidores do Flamengo estão pegando fogo. Vou falar de tudo isso, falar de algumas propostas que o Flamengo tem na mesa também, um jogador que já disse sim para um clube, mas não sabe se disse. Enfim, vou trazer o que a gente tem até agora, tá bom? Então, para isso, já peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe e também comente, que aí eu vou saber mais ou menos o feedback de vocês de como eu estou fazendo os vídeos para que vocês saibam sobre o seu time de coração, tá bom? Já adianto que mais da metade do vídeo de hoje eu vou citar o técnico Sampaoli, porque tem alguma coisa dele com o elenco, tem alguma coisa dele com o Pedro, tem alguma coisa dele com a diretoria, com a torcida, com o relacionamento. Ele tá em todos os lugares e não faz nada. Enfim, vamos começar falando da eliminação do Flamengo na Libertadores. O Flamengo estava com a vantagem de um gol, fez 2-0 no agregado lá no estádio do Olímpia, lá no Paraguai, e sofreu depois a virada de 3-1, jogando muito mal. Depois disso, a torcida reagiu de forma absurdamente contrária com o que o time vem apresentado, ficou totalmente enfurecida, revoltada, fez protestos. Logo depois eu vou deixar algumas imagens passando aqui também. Fez protestos quando o time chegou aqui no aeroporto. Tem uma imagem emblemática do Rodolfo Landim se escondendo para a torcida não vê-lo, mas tinha uma câmera mostrando. Enfim, um território totalmente hostil que é trabalhar hoje no Flamengo. Muitos jogadores sendo criticados, pouquíssimos se salvam e tudo isso passa por uma gestão de elenco, tá bom? Depois do jogo da Libertadores, o Flamengo voltou a campo, já falei aqui no canal, jogou contra o São Paulo, jogou de maneira vexaminosa mais uma vez no Maracanã lotado, empatou com o São Paulo no último lance, com pênalti, o gol do Pedro, enfim, e a crise só aumentou. E aí vamos lá. Sobre o Sampaoli, deu uma entrevista logo depois do jogo contra o São Paulo, falando que os jogadores têm que se adaptar com o estilo de jogo. Uma coisa que é muito contraditória, porque quando o Paulo Souza estava aqui e ele estava lá no Atlético Mineiro, ele falou que o técnico tem que se adaptar aos jogadores. E aí, essa era a grande fase ruim do Flamengo. Esse era o grande erro do Paulo Souza. Mas que ele está voltando a repetir agora. Outra coisa que estava acontecendo é a gestão de grupo dele. E ele falou que nada importa para ele, aspas, né? Mais ou menos isso que ele falou, que nada importa para ele no extracampo. Se dentro de campo o time estiver dando frutos e para ele o time tá jogando bem. Para ele, mais uma vez. O Flamengo nos últimos 3 jogos levou 7 gols. Então, não sei se é muito bom esse jogo, né? Foram 2 derrotas e um empate. Um empate dentro de casa, 2 derrotas de 3 gols de sofridos, enfim, não é muito bom. E aí, após o jogo do São Paulo, na segunda-feira, salvo engano, o atacante Pedro foi chamado pelo Sampaoli para esclarecer tudo o que aconteceu quando o Pedro levou um soco do preparador físico dele. Sim, depois de 2 semanas, enfim, Sampaoli foi falar com o Pedro sobre o episódio, sobre o acontecimento. E aí, tudo pareceu estar tranquilo, né, no CT. Treino de ontem, penúltimo treino do Flamengo para enfrentar o Grêmio, penúltimo treino que antecede a partida contra o Grêmio hoje mais tarde. E aí, o Gerson deu uma entrada mais firme no lateral direito Varela. Varela não gostou, resmungou com o Pablo. Gerson foi tirar satisfação. Os dois foram expulsos do treino, do jogo, né? Foram lá para dentro, continuou o bate-boca. O Varela, segundo testemunhas, tentou golpear o Gerson, que desviou e conseguiu contra-golpear e quebrou o nariz do Varela. Sim, o Varela saiu do treino, direto para o hospital, foi constatada a lesão. Lesão assim, lesão que eu falo, constatado um erro no corpo, né? Foi constatado uma fratura no nariz, quebrou o nariz do Varela. E o Varela que seria o titular hoje, o Gerson que seria o titular hoje também. E aí o Flamengo se viu de mãos atadas. Nisso, quando isso tudo aconteceu, que o Varela foi pro hospital,
líderes do elenco se reuniram. Foram eles: Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Gabigol, Bruno Spindel e o Sampaoli. E essa postura, segundo fontes, foi citada até no GE, no Paparazzo, salvo engano também pelo Vene, que quem puxou essa reunião não foi o Sampaoli, não foi o Bruno Spindel, foi o Felipe Luiz. Então, assim, mais uma vez, os jogadores ficaram muito indignados com a postura do Sampaoli, que ao ver um ato de agressividade, um ato que fraturou um nariz, um ato de soco na cara, Sampaoli mais uma vez se omitiu e fingiu que não era com ele. Então, assim, um péssimo gestor de elencos que possivelmente está contando as horas no comando do rubro-negro carioca, tá bom? Então, muito complicado. E aí, durante essa reunião, outro detalhe que chamou a atenção foi o Bruno Spindel em silêncio. Ele não falou quase nada, não participou direito da reunião. Marcos Braz nem esteve no CT. E aí o Flamengo emitiu uma nota por meio do Twitter, do aplicativo X agora, né? Que tudo foi resolvido, que o time e que o clube entende aquilo ali como ânimos muito aflorados por causa da decisão, que ambos querem vencer, enfim. Vou deixar até o Twitter aqui passando e não é muito legal isso, tá bom? Sobre algumas outras coisas que estão acontecendo nos bastidores do Flamengo. Bruno Henrique e Everton Ribeiro devem renovar o contrato e as negociações se iniciaram. Pulgar e Davi Luiz não devem ir para campo hoje porque estão com lesão. Varela e Gerson vão a campo, já estão relacionados. Diferente do caso do Pedro, eles não vão pegar um gancho da diretoria, né? Eles vão para jogo hoje e aí a diretoria entende que tudo já foi resolvido, que não teve queixa criminal e que tá tudo certo então e foi só, mais uma vez, ânimos à flor da pele. E aí ambos vão pro jogo. Lembrando que ambos seriam titulares, até porque o Wesley tá suspenso e o Varela é o titular imediato, até porque o Mateuzinho tá voltando de lesão. Então não sei se é muito legal, né, arriscar com o Mateuzinho. E aí, mais um jogo que o Sampaoli vai colocar mais uma escalação diferente. Já vai ser a 31ª escalação diferente. Ainda não se sabe se o Varela e o Gerson começam como titulares. A tendência é essa, o GE postou isso, mas nada se sabe ainda porque não teve a preleção do Sampaoli que ele faz no último treino e que aí geralmente dá certeza momentos antes da partida, tá bom? Vou ver aqui o que eu tô esquecendo, porque foram muitas coisas. Enfim, mais uma do Sampaoli. Vendeu o seu imóvel na Barra da Tijuca. Sim, o Sampaoli botou à venda a sua casa na Barra da Tijuca. Ele tem uma lá em Cabo Frio, todo mundo sabe disso também. Mas enfim, vendeu o imóvel aqui. É o que tudo indica, a crise só aumenta, né? Parece que ele tá até já sabendo que vai embora do Flamengo. E aí, tem também o Ayrton Lucas, que disse sim pro Al Hilal. Essa foi a notícia do diário AS da Espanha. Entretanto, Raíssa Simplício, ela foi atrás do Flamengo e do staff do atleta e ambos negaram a proposta, falando que não tem conhecimento nenhum. Outra coisa que está acontecendo nos bastidores do Flamengo é o processo do Vasco em cima da dupla Fla-Flu, porque quer jogar no Maracanã. O Vasco conseguiu autorização para jogar no Maracanã, mas o Flamengo já foi atrás de outra liminar para impedir isso. Lembrando, o Fluminense vai jogar no dia 20, no dia 19 e no dia 24 no Maracanã. O Vasco deseja jogar no dia 20, porque vai ser o primeiro jogo do retorno, e também no dia 21 é aniversário do Vasco, de 125 anos. Então é uma data muito significativa para o Vasco para jogar no Maracanã, tá bom? Vou até ver se tô esquecendo alguma coisa. Tá. Duas coisas, gente, é muita coisa para falar hoje, entendeu? Então, só me perdoe de estar lendo alguma coisa aqui. São mais duas coisas. O ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Melo, criticou a atual postura da diretoria, falou que na sua gestão não tinha isso. E o Cacau Mota, ele, que também está ali na direção do Flamengo atual, falou que o Bandeira de Melo é um cavaleiro do apocalipse no Flamengo. Mais um clima horrível no Flamengo, né? Assim, são trocas de farpas desnecessárias, o momento já é ruim, é bizarro. Mas, enfim, sobre o que está acontecendo hoje no Flamengo. Teve o treino de manhã,
Tudo se indicava que o Flamengo estaria muito tenso, mas o que aconteceu foi isso aí, ó. Vou botar aqui na tela, enche a tela aqui, sobre o que estava acontecendo. O Mosquitinho da Record gravou tanto o Luiz Araújo, o Arrascaeta e o Gabigol acenando, ficaram muito felizes ao ver e tal, então parece que estava num clima de descontração total. Veremos como será o jogo contra o Grêmio hoje. Lembrando que o Flamengo tem 2 gols de vantagem, ou seja, ou perdendo de 2-0 vai para as pênaltis, ou perdendo de 3-0 o Grêmio se classifica. Empate, 2-1, 3-2, 4-2, 4-3, tudo favorece o Flamengo para encaminhar sua classificação à final da Copa do Brasil. O que você acha que vai acontecer com o Flamengo nessa nova fase, nessa fase muito complicada, nessa fase com muita pressão? Os jogadores realmente vão conseguir sair dessa pressão? Comente aí, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!